Hoje convidamos você para uma jornada fascinante através das páginas da Bíblia, onde gigantes e heróis se encontram em batalhas épicas de coragem e fé. Os 4 irmãos de Golias na Bíblia são figuras enigmáticas que desafiam a nossa compreensão, e sua história é tão intrigante quanto misteriosa. Vamos mergulhar nas profundezas do livro de Samuel e explorar as vidas desses gigantes, suas batalhas e o legado que deixaram. A passagem mais renomada que menciona a existência de gigantes é encontrada no livro de Gênesis, mais precisamente no capítulo 6, versículos do 1 ao 4. Naquele tempo, a população humana começou a se multiplicar na face da terra, e filhas nasceram para eles. Os descendentes de Deus perceberam a beleza das filhas dos homens e tomaram-nas como esposas, conforme sua escolha. O Senhor declarou: o meu espírito não permanecerá em conflito com o homem para sempre, pois ele é apenas carne. Seus dias serão limitados a 120 anos. Naquela época, gigantes habitavam a terra, e também depois, quando os descendentes de Deus se uniram às filhas dos homens e elas geraram filhos. Esses filhos eram os valentes, famosos desde tempos remotos. Esta passagem deu origem a diversas interpretações. Alguns acreditam que os descendentes de Deus se referem aos anjos caídos, enquanto outros defendem que podem ser homens virtuosos da linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. A prole resultante, conhecida como Néfilis, é comumente associada a gigantes. A existência de gigantes também é mencionada em outras partes do Antigo Testamento. Por exemplo, os espiões israelitas, enviados para explorar a terra de Canaã, relataram a presença de gigantes na terra, descendentes de Anak, e disseram que se sentiam como gafanhotos em comparação a eles. Golias é outro exemplo de um gigante mencionado na Bíblia, descrito como tendo mais de 9 pés de altura e sendo um poderoso guerreiro. Golias tornou-se célebre por sua batalha contra Davi, um jovem pastor que eventualmente se tornaria rei de Israel. Essa história é uma das mais conhecidas da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento, e pode ser encontrada no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Com sua imponente estatura de mais de 9 pés e sua armadura maciça, Golias personificava o medo e a intimidação. Ele desafiou os israelitas de forma simples, mas aterrorizante. Escolha um homem dentre vocês e que ele desça para lutar contra mim. Se ele me vencer e me ferir, nós seremos seus servos. Mas, se eu prevalecer sobre ele e o derrotar, vocês serão nossos servos. O que Golias não sabia é que um jovem pastor chamado Davi, armado apenas com uma funda e 5 pedras lisas, aceitaria o desafio e o derrotaria, mudando assim o curso da história. A história de Davi e Golias é uma narrativa amplamente reconhecida da Bíblia, que demonstra como a fé e a coragem podem superar desafios aparentemente insuperáveis. Nesse dia, os israelitas, liderados pelo rei Saul, e os filisteus estavam em guerra, acampados em lados opostos de um vale. Diariamente, Golias saía e desafiava os israelitas para um combate. Todos temiam Golias, exceto um jovem pastor chamado Davi. Davi não era um guerreiro, mas havia ido ao campo de batalha para levar alimentos a seus irmãos mais velhos, que estavam no exército. Quando ouviu o desafio de Golias e viu o medo em todos os rostos, ele ficou perplexo e perguntou: quem é esse circunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? A valente decisão de Davi chamou a atenção do rei Saul, que o convocou. Davi afirmou que o Senhor, que o havia livrado das garras de um leão e de um urso, também o livraria das mãos do filisteu. Saul ficou convencido, ou talvez estivesse desesperado o suficiente para dar uma chance a Davi.
Ele ofereceu a Davi sua própria armadura, que era grande e pesada demais. Davi decidiu enfrentar Golias sem a armadura e pegou 5 pedras lisas e um riacho, colocando-as em sua bolsa de pastor. Davi avançou para o campo de batalha com apenas sua funda e sua fé. Golias zombou dele, mas Davi respondeu com coragem: "Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou." O inacreditável aconteceu. Com sua funda pronta, Davi pegou uma das pedras e a lançou. A pedra voou pelo ar e atingiu Golias em cheio na testa. O gigante caiu de cara no chão. Davi correu até ele, pegou a espada de Golias e o decapitou. Os filisteus, vendo seu campeão derrotado, fugiram apavorados. Os israelitas os perseguiram e obtiveram uma grande vitória naquele dia. Davi não era forte pelos padrões mundanos, mas possuía algo muito mais poderoso: fé em Deus. Mais tarde, ele se tornaria o grande rei Davi e continuaria a mostrar como um coração alinhado com Deus pode realizar coisas extraordinárias. Introdução aos irmãos de Golias. Após a queda do lendário Golias, surgem os 4 irmãos de Golias. Uma nova guerra se desencadeou contra os filisteus e Elhanã, filho de Jair, abateu Lami, o irmão de Golias, o gitita, cuja lança era como a trave de um tear. 2 Samuel 21:19. Cada um desses gigantes, Lami, Saate, Isbi-Benob e um 4º irmão sem nome, com 6 dedos nas mãos e 6 nos pés, enfrentou desafios consideráveis, não apenas dos inimigos israelitas, mas também em suas próprias jornadas. Todos eles empunhavam armas de tamanho e força imensos. Embora seus nomes possam não ser tão reconhecidos quanto o de seu famoso irmão, suas vidas são uma narrativa fascinante sobre confrontar obstáculos, agir com retidão e compreender as complexidades de viver à sombra da grandeza. Em uma época posterior à queda de Golias, diante da funda de Davi, os filisteus novamente entraram em conflito com os israelitas. Entre as fileiras dos filisteus estava Isbi-Benob, um gigante formidável e parente de Golias. Quando os filisteus se encontraram novamente em guerra com Israel, Davi e seus servos, em sua companhia, combateram os filisteus. Davi estava enfraquecendo e Isbi-Benob, um dos filhos do gigante, cuja lança de bronze pesava 300 ciclos, empunhava uma nova espada. Ele acreditava que poderia vencer Davi, já que a força de Davi estava diminuindo. Ele tinha em mente derrotar Davi, mas Deus não estava nos seus planos. Como resultado, naquele mesmo dia, todos eles pereceram, incluindo Isbi-Benob. Isso nos lembra que com frequência os adversários do povo de Deus são formidáveis, astutos e confiantes em suas habilidades. No entanto, nenhum poder, estratégia ou confiança pode resistir ao Senhor. No momento oportuno, Abisai veio em auxílio de Davi e prestou um socorro maravilhoso. Abisai era o filho mais velho da irmã de Davi, Zeruia. Ficou estabelecido que ele era irmão de Joabe e Azael. Abisai foi o único que acompanhou Davi quando ele entrou no acampamento de Saul e pegou a lança e o cantil de água de Saul, durante a batalha que Davi travou contra Absalão. Abisai foi designado para liderar uma das 3 divisões do exército de Davi e era o comandante da segunda fila das 3 forças mais poderosas. Mesmo os santos mais destemidos podem enfrentar momentos de fraqueza, mas aqueles que permanecem firmes e resistem serão aliviados, se tornarão mais do que vencedores. Seguindo esse princípio, os servos de Davi concluíram que seu mestre não deveria mais se expor a riscos tão graves. Não tiveram dificuldade em convencê-lo a não lutar contra Absalão,
mas contra os filisteus ele estava disposto. Após escapar por pouco, foi estabelecido em conselho e confirmado por um juramento que a luz de Israel, seu guia e glória, nunca mais deveria ser exposta ao perigo de extinção. A vida daqueles que são tão valiosos para seus país quanto Davi deve ser protegida com especial cuidado. Golias e seus irmãos representam desafios recorrentes que as pessoas frequentemente enfrentam na vida. Assim como Davi e seus homens tiveram que confrontar diversos gigantes, devemos estar preparados para enfrentar obstáculos e problemas que, embora possam parecer menores, exigem coragem e sabedoria para superar. A lição aqui é de resiliência e vigilância contínua, o poder da fé e da coragem. Assim como a vitória de Davi sobre Golias, a derrota dos irmãos de Golias reafirma o poder da fé e da coragem. Os homens de Davi, inspirados por sua vitória anterior, podem ter extraído sua fé e ousadia da mesma fonte para superar desafios que pareciam insuperáveis. O legado de Davi não se limita ao que ele pessoalmente alcançou, mas também ao que ele legou, um povo preparado para vencer. Suas vitórias não foram significativas apenas para ele, mas também para aqueles que, por meio de seus ensinamentos e exemplos, aprenderam a enfrentar suas próprias batalhas, para pavimentar o caminho para o sucesso de Salomão no futuro. Davi precisava derrotar seus oponentes no presente. O sucesso que alcançamos agora não beneficia apenas o presente, mas também deixa um legado valioso para as futuras gerações. Embora Davi tenha envelhecido e perdido força física, ele manteve sua fortitude espiritual e adquiriu ainda mais sabedoria. Ele não se retirou, apesar de estar ciente de suas limitações físicas. Em vez disso, continuou a servir a Deus de forma significativa. O trecho final do nosso texto nos informa que 4 gigantes foram derrotados por Davi e seus servos. Davi, é claro, construiu sua reputação inicial ao derrotar o famoso Golias, e vencer até mesmo um Golias era uma conquista monumental. Apesar de sua idade avançada e fraqueza física, Davi conseguiu superar 4 outros gigantes em seus anos posteriores. Qual era a sua estratégia? Ele conseguiu isso investindo pesadamente em indivíduos específicos. Sibecai, Acá, Tanô e Jonatas são seus nomes. Depois de Davi ter enfrentado diretamente os gigantes, esses homens foram capazes de realizar feitos heróicos por conta própria. Davi fez algo que mudou o destino desses 4 homens, transformando-os em matadores de gigantes, como resultado dos esforços de Davi em seu favor. Ele é justamente creditado como parte do triunfo. Mais especificamente, Davi e os soldados sob seu comando foram responsáveis por sua derrota. Que possamos aprender com essa história de perseverança, sabedoria e coragem, e que possamos aplicar esses princípios em nossas próprias vidas, enfrentando os desafios que encontramos com fé e determinação. Pergunta do dia: você já enfrentou um Golias em sua vida que parecia ser o maior desafio, apenas para perceber mais tarde que mesmo os obstáculos menores e outras questões exigiam tanta coragem e sabedoria para enfrentar? Não deixe de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum detalhe de histórias bíblicas como essa. Deixe seu like e compartilhe suas reflexões e comentários, pois adoraríamos ouvir o que você tem a dizer. Até um próximo vídeo e fiquem com Deus.